saúde, pandemia, guerras, rumores de guerras, na economia, política, várias áreas da sociedade. A situação não está boa. E como o presbítero Ismael falou, sem ser profeta do Apocalipse, pode piorar. Ou, biblicamente falando, vai piorar. E nós precisamos nos preparar, irmãos, entender essa dinâmica, para que quando acontecer conosco, ou chegar até nós, ou algum de nós, ou um conhecido nosso, nós temos a visão correta na hora do imprevisto, do sofrimento, da situação adversa. Ninguém está livre de sofrimento, ninguém está livre de uma situação difícil ou de uma situação adversa, mas nós devemos entender que existe alguém que é maior, alguém que tem o controle de tudo nas mãos, alguém que quando tudo falha nesse mundo, nós podemos buscá-lo, confiar, entregar, descansar e saber que Ele cuida de nós. Amém? O nosso texto fala sobre isso nessa noite. Uma pessoa numa situação muito difícil, muito complicada, uma mulher com hemorragia durante 12 anos. Imagine você com uma enfermidade por 12 anos. E essa mulher aparentemente tinha algumas posses e ela gastou tudo que tinha com pessoas qualificadas e não deu certo. 12 anos de luta, sofrimento, perseguição, até que um dia ela ouviu falar de alguém que poderia mudar a história da vida dela, com um toque. Gente, Jesus é maravilhoso demais. Olha, nesse decorrer da minha caminhada ministerial, já encontrei muitas pessoas cristãos, que às vezes quando passa um problema, sai da igreja. Assim, pastor, não estou conseguindo ir da igreja por causa dos meus problemas. Irmãos, aí que é a hora da gente ir para a igreja, buscar Jesus, porque Ele é o único capaz de resolver os nossos problemas com um toque. Entende? Eu entendo muitas pessoas, eu também passo por isso, que às vezes algum problema pega a gente de surpresa, a gente perde a vontade de ir na igreja, perde a vontade de orar, às vezes perde a vontade de comer, às vezes perde a vontade de tomar banho, perde a vontade de sair de casa, perde a vontade de trabalhar, perde a vontade de ler a Bíblia. Mas é nessa hora exatamente, a gente precisa entender que é a hora de buscar Jesus, que Ele é Deus onipotente, pode resolver a nossa situação, Ele se importa conosco e Ele nos ama. Aqui temos um grande exemplo dessa verdade, a onipotência divina, o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E eu queria compartilhar algumas lições que eu tirei para mim nesse texto, desse encontro de Jesus com essa mulher hemorrágica aqui de Marcos 5, versículo 24 até o 34, mas que a gente pensasse muito nisso aqui, olha, que essa mulher falou no versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Basta um toque de Jesus e muda toda a história da nossa vida. Amém? E a gente precisa entender isso porque ninguém está livre de problemas. Na hora do problema, para onde você vai? A quem você vai recorrer? Não temos outra opção. Aqui está a nossa solução. Amém? E eu queria que a gente pensasse aí, olha, no versículo 26, primeira lição para nós aqui, olha, fala assim: aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Primeira lição dessa mulher para nós aqui: não deixarás que os sofrimentos da vida matem a sua vontade de lutar, de viver, de buscar a Jesus. Eu nunca encontrei uma mulher ou uma pessoa com uma dificuldade tão grande quanto a dessa mulher. Mas apesar de todo o sofrimento, toda a luta, toda a decepção, toda a frustração, ela não parou de buscar uma solução.
É lógico, a gente entende que era a graça de Deus movendo ela, a fé de Deus, mas isso não elimina a ação dessa mulher. Ela foi atrás, ela lutou para viver, ela correu atrás, ela foi no médico, ela foi em outro, ela foi aonde alguém dizia que tinha uma solução. E aí, irmãos, este é um drama para nós. Muitas vezes as pessoas estão buscando solução nos neopentecostais, nas seitas, porque ainda não falaram de Jesus para essa pessoa. Essa mulher, ela usou tudo que ela podia para tentar resolver o seu problema. Usou todos os seus haveres. No outro texto fala que ela gastou tudo que tinha, todos os seus haveres. A ideia é que ela chegou a vender até a casa. Foi atrás de pessoas qualificadas, aparentemente, médicos. Hoje em dia nós vemos pessoas buscando neopentecostais, buscando seitas para resolver problemas, e não resolve. É frustração, é decepção. Essa mulher passou por todas estas fases, mas ela continuava tentando. Entende, irmãos, onde eu estou querendo chegar? Ninguém está livre de problemas, mas nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, nós não podemos acomodar. Nós precisamos continuar, perseverar, dar um passo a mais, acreditar mais uma vez, tentar mais uma vez, e queira Deus que a gente vá no lugar certo, porque essa mulher ficou 12 anos tentando. A ideia, eu penso, é como Paulo fala lá, ela estava tateando no escuro, tentando achar uma luz, até que ela ouviu falar de Jesus. Ela não perdeu a vontade de lutar, de viver, não perdeu a fé, mesmo porque quando a fé vem de Deus, quando é um dom de Deus, a gente nunca perde essa fé. E essa mulher foi atrás, perseverou na fé, na esperança, até que chegou a luz. Alguém falou de Jesus para ela. Então, irmãos, duas coisas muito importantes aqui para nós. Se você já tem Jesus, você precisa entender que Jesus é aquele que muda a nossa história com um toque. E se você conhece alguém como essa mulher, que está passando luta, provação, situação difícil, nós precisamos levar Jesus por essas pessoas. Porque às vezes, irmãos, é tão fácil a gente criticar a pessoa que está indo para o espiritismo ou para o neopentecostalismo. O que a gente precisa entender é que as pessoas estão ali desesperadas. Ou você acha que uma pessoa em sã consciência entrega o salário todo para uma igreja se ela não estiver desesperada por uma cura, por uma necessidade? E o mais importante é isso, irmãos. Quando a gente encontra Jesus, tudo resolve. Um grande exemplo disso é Jó. Jó perdeu a família, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, perdeu os amigos, perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé e a esperança. Um versículo que nós conhecemos bem de Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar e vai resolver o meu problema. Essa mulher ainda não conhecia Jesus, ficou 12 anos tateando, até que alguém falou de Jesus para ela. Então nós precisamos ter essa consciência. Está passando uma luta, um problema? Jesus é o caminho, Jesus é a resposta, Jesus é a solução. Conhece alguém que está passando essa dificuldade? Mostra Jesus, aponta Jesus, apresenta Jesus, entenda a lição dessa mulher. Não podemos deixar de lutar, mas é Jesus que vai resolver, ok? Vamos mais uma aqui, eu quero compartilhar aqui, olha. Segunda lição para nós aqui, está no versículo aí 27, eu queria que a gente lesse juntos. Buscarás o Senhor Jesus com o coração cheio de expectativas. Vamos ler o versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste.
Irmãos, eu acho esse texto maravilhoso, junto com o versículo 21. Eu acho maravilhoso, porque aquela mulher, ela não era crente. É lógico, o Espírito Santo já estava trabalhando no coração dela, mas ela não era crente, não tinha experiência com Deus, ainda estava em processo de conversão, mas ela ouviu da fama de Jesus, e ela vai até Jesus com o coração cheio de expectativa. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. Irmãos, eu acho maravilhoso. Eu oro, Deus me dá uma fé como a dessa mulher. Se eu apenas tocar, irmãos, entende? 12 anos procurando a cura, a solução, 12 anos de frustração, decepção, gastou tudo que tinha. Aí ela ouve falar de Jesus, a fama de Jesus. Tinha outras pessoas famosas naquela época, mas ela acreditou: se eu tocar nele, meus problemas estão resolvidos. Apenas um toque. Irmãos, a gente poderia falar, Jesus falou: nunca vi uma fé como essa no meu ministério pastoral. A expectativa dela era algo maravilhoso. Humanamente era impossível, né? Nós sabemos. Mas a expectativa dela, ela ouviu falar: eu vou tocar nele e eu vou ser curado. Nós precisamos dessa expectativa, irmãos. Quando a gente vem no culto, hoje eu vou no culto e Deus vai falar comigo. Deus vai dar uma luz, Deus vai dar uma resposta. Hoje eu vou ter um encontro com Deus de verdade lá no culto. Você vem para o culto com essa expectativa de Deus falar com você? De ter um encontro com Deus? Um toque? Você vem? Uma vez eu fui no culto e saí murmurando do culto. E aí eu fiz um propósito de vida. Deus, não importa o culto que eu for, eu quero que o Senhor fala comigo alguma coisa, o Senhor vai falar na minha vida. E nunca mais Deus deixou de falar comigo. E todo culto eu oro antes em casa: Deus, estou indo para o culto, fala comigo na liturgia, fala comigo no louvor, fala comigo na oração, fala comigo na palavra. Nós precisamos dessa expectativa no coração. Essa expectativa, e estava no coração daquela mulher, era tão grande, mas tão grande, que ela não importava com mais nada. Não importa quantos médicos eu fui, não importa quantas tentativas eu fiz, eu vou ali agora, vou tocar nele e meus problemas serão resolvidos. E uma coisa curiosa, eu estava percebendo aqui, irmãos, depois que essa mulher tocou e foi curada, eu estava lendo texto paralelo no Evangelho de Mateus, comparando texto com texto. Aí, lá em Mateus, também tem esse relato quase idêntico. E aí depois, olha o que diz o texto: essa mulher abriu as portas para algo maravilhoso. No capítulo 14, versículo 36, aqui já houve a cura dela, ela já foi embora, já passaram alguns capítulos, ok? No capítulo 14, versículo 36, olha o que acontece: e lhe rogavam que ao menos pudessem fazer o quê? Tocar na orla das suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, creu, tocou, curou. E agora as pessoas ouviam falar da experiência daquela mulher, e eles pensavam a mesma coisa: se eu tocar também eu vou ser curado. E eles iam lá e tocavam e eram curados. Olha que coisa fantástica, irmãos. A expectativa daquela mulher foi algo tão maravilhoso que influenciou as pessoas ao redor, e muitas pessoas foram curadas, abençoadas, só de ouvir falar do exemplo daquela mulher. Nós precisamos ter esta expectativa no coração. Lembra do versículo lá de Jeremias 29, 12? Buscar-me-eis, quem lembra? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração.
Irmãos, nós precisamos ter essa expectativa em cada encontro nosso com Jesus. Pode ser quando você vai orar na sua casa, ou ler a Bíblia, ou no culto, ou quando você vai no congresso. Nós precisamos ter essa expectativa. Basta um toque e a minha história vai ser mudada. Amém? Vamos mais uma lição dela? Então, primeiro, apesar do sofrimento, apesar da luta, não deixarás que os sofrimentos da vida matem a sua vontade de lutar, de viver a sua fé, a sua esperança. Segundo, buscarás o Senhor Jesus com o coração cheio de expectativa. Pode ser na sua casa, pode ser no culto, pode ser no congresso, aonde você estiver, que você buscar a Jesus, abre o coração cheio de expectativa. É a hora, é o momento de eu tocar em Jesus, ou Jesus tocar em mim, que é mais maravilhoso ainda. Mas vamos ver versículo 28, vamos ler junto? 28 e 29. Terceira lição para nós que essa mulher nos deixa aqui, olha. Lembrarás que o Senhor Jesus tem poder para fazer o impossível. É lógico que não basta apenas expectativa, depende da iniciativa de Jesus para que algo aconteça, mas ele tem esse poder. Versículo 28 e 29, eu vou ler um, os irmãos lêem o outro aí, por favor me ajuda aí. 28, eu lerei. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Podem ler. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém. Lembrarás que o Senhor Jesus tem poder para fazer o impossível. Muitas vezes, irmãos, a nossa falta de fé atrapalha a gente de receber a bênção. Ah, pastor, para o senhor é fácil falar, mas o meu problema é maior do que o problema de todo mundo da igreja. O meu marido não tem solução, minha esposa não tem solução. Ah, o senhor não sabe o tamanho da minha dívida. O senhor não sabe o problema que eu estou passando. Irmãos, se eu encontrasse uma mulher como essa para dar um aconselhamento, eu ia para ela e olha, acomoda, descansa, vou pedir graça, o seu caso não tem solução. Mas ela tinha uma expectativa e tinha algo mais. Humanamente era impossível, mas para Jesus não tem impossível. Não sei quem falou na liturgia, alguém falou, com uma palavra ele curou a filha de Jairo. Acho que foi na oração. Com um toque ele muda a história dessa mulher. Com uma outra palavra, o filho da viúva de Naim ressuscita. Uma palavra, Lázaro sai do túmulo. Irmãos, para Jesus não tem coisa impossível não. Jesus é o Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, soberano, onipotente, e Ele nos ama. Romanos 8,32 fala assim, Deus prova o seu próprio amor para 8,32 assim, se Ele já nos deu Jesus, porventura não nos dará graciosamente todas as outras coisas? Irmão, será que o seu problema vale mais do que a vida de Jesus? Será que a sua dívida vale mais do que a vida de Jesus? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Era uma situação difícil, complicada, humanamente impossível. Ela sabia que era impossível. Tinha 12 anos que ela estava tentando, gastou tudo que tinha, vendeu os seus haveres, era para ela não ter mais esperança, e não tinha esperança mesmo, não tinha solução mesmo, mas para Jesus é outra história. Entende? A questão, irmãos, é onde nós estamos buscando a solução dos nossos problemas. Onde nós estamos buscando a solução dos nossos problemas? Essa é a questão e faz diferença, né? Ela tinha uma expectativa no coração e ela tinha uma certeza: basta um toque em Jesus. Quem me dera uma fé como essa, e eu ficarei curada. Eu arriscaria até dizer, comparar Jesus com a obra de Jesus, né, é até exponencialmente incomparável.
Mas será que nossos problemas são maiores do que o problema dessa mulher? Pode ser que haja, ok? Mas era um problema complicado. Ela já tinha tentado de tudo, mas basta um toque e eu ficarei curada. Então eu quero que você guarda isso aqui. Nós precisamos desse tipo de fé. Basta um toque de Jesus e o meu casamento está restaurado. Basta um toque de Jesus e a minha dívida some. Acredita nisso? Basta um toque de Jesus, meu filho é transformado, o emprego acontece, a dívida desaparece, a história muda, uma nova história começa. Basta um toque de Jesus. Eu poderia ficar aqui a noite inteira e sem jazeiro, mostrando a onipotência de Jesus em situações difíceis. A Bíblia está repleta disso. Mas nós precisamos crer para ver acontecer. No mínimo, nós precisávamos orar assim, irmãos: Deus, aumenta a minha fé. Ou então assim: ajuda na minha falta de fé. Hebreus 11 fala sobre isso, irmãos. Olha, eu acho lindo esse texto, Hebreus 11, versículo 1 ao 3. Olha como é que coloca. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa mulher tinha esse tipo de fé, na minha opinião. Crer no impossível, ver o invisível, tocar o intangível. Ela creu, ela foi com expectativa, ela tocou e o milagre aconteceu. E o milagre aconteceu. Nós, como bons presbiterianos, a gente não fica contando milagres, mas o milagre faz parte do nosso relacionamento com Deus. E Deus está sempre pronto a nos atender nas nossas situações. Amém? Vamos mais um aqui, irmãos. Versículo 30 ao 32, por favor, me ajudem aí. 30 ao 32, capítulo 5 de Marcos. Eu vou ler, os irmãos respondem. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Irmãos, é lógico que Jesus já sabia tudo. Tem outros exemplos sobre isso, semelhantes, né? Jesus já sabia. Ele estava dando a oportunidade daquela mulher se revelar. Ok? Então a lição que nós tiramos aqui é essa: saberás que o Senhor Jesus te vê, te conhece no meio da multidão. Que às vezes a gente sabe, ó, Jesus é onipotente, Deus me ama, mas será que Ele se importa comigo? Será que Jesus está vendo o que eu estou passando? Lembra dos discípulos no barco com Jesus? Jesus tinha acabado de fazer um milagre maravilhoso. Aí Jesus entra no barco com os discípulos, está ali. Eu não sei se ele estava dormindo de fato, mas o texto diz que Jesus dormia, né? Ele estava ali naquela madona assim, cochilando, e começa o vento a aumentar, as ondas aumentaram, a tempestade complicou. E o que os discípulos falaram? Os irmãos lembram? Senhor, não te importas? Veja bem, eles viram o poder de Jesus, eles já entenderam que eles estavam andando com o Filho de Deus, mas na hora da tempestade, o Senhor não se importa, vamos perecer. Irmãos, às vezes nós somos iguais aos discípulos, não é não? Teologicamente está tudo certinho, mas na hora do problema, ele não importa. Ele não importa. Eu lembro quando eu estava na faculdade, uma vez o professor de lógica deu uma palavra maravilhosa sobre Deus. Eu pensei, esse moço é crente? Não parece não, né? A gente tem mania de julgar pela aparência, né? Mas nesse caso eu estava certo, né? Eu pensei, não parece crente não.
Aí deu aquela palestra maravilhosa. Só tinha eu de cristão na sala. Aí, sabe quando a língua vai coçando, vai coçando? Aí eu fiquei pensando, vou perguntar. 60 alunos na sala. Só eu de crente. Mas sabe aquelas coisas que você fala assim, não devia ter feito isso, né? Foi o resto do semestre de troca de ideias amigáveis com aquele professor, né? Mas aí ele fala assim comigo assim, é lógico que eu creio em Deus. Eu perguntei, o senhor crê em Deus? Assim, é lógico que eu creio em Deus, mas eu acho que Deus se frustrou com a raça humana e abandonou a terra. Pessoal, é isso mesmo, o ser humano é terrível. 59 alunos lá falando contra. Meu Deus do céu, né? Irmãos, Deus pode até ter se frustrado humanamente falando, mas Ele tem um plano soberano, né, que Ele está executando através de Jesus Cristo, até que todos nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo. E Deus jamais abandonou aqueles que o amam. Amém? Deus estava ali olhando a situação daquela mulher. E lá na eternidade, Deus já tinha planejado o encontro daquela mulher com Jesus. E já tinha colocado fé no coração dela. E agora ela está ali no meio da multidão. Quem me tocou? Olha o que os discípulos falaram. Senhor, tem uma multidão ao redor do Senhor. No texto paralelo. E o Senhor pergunta, quem tocou? Está todo mundo tocando o Senhor. Já viu quando você vai pegar um ônibus ou o metrô no horário de pico? Se você segurar o celular, a carteira vai tudo embora, né? Às vezes você nem precisa andar. Eles te empurram e te jogam lá dentro do metrô. Senhor, tem uma multidão, muito mais do que no ônibus ou no metrô. Está todo mundo tocando o Senhor. O Senhor pergunta, quem me tocou? Alguém me tocou de forma diferente. Jesus já devia estar olhando para aquela mulher. Ela está assim, escondendo. Não teve jeito dela se ocultar no meio da multidão. Irmão, Jesus te vê no meio da multidão. Antes que você peça, Ele já sabe a sua necessidade. Mas Ele quer ver o seu coração, a expectativa, gerar fé na sua vida, trabalhar a sua maturidade, né, sua espiritualidade. É por isso que Ele leva a gente nessas situações complicadas, né? Nós temos muito exemplo na Bíblia sobre isso. Eu quero que você entenda que mesmo no meio da multidão, por mais difícil que pareça a situação, Jesus te vê, Ele te entende, Ele sabe, Ele conhece. Lembra de Zaqueu? Tinha uma multidão impedindo Zaqueu de chegar até Jesus. Ele também ouviu falar da fama de Jesus. E ele tem uma ideia maravilhosa que não resolveu nada: subir no sicômoro. Mas Jesus viu Zaqueu. Ele não conseguiu chegar até Jesus, mas Jesus estava vendo Zaqueu o tempo todo. Desce depressa que hoje eu vou na sua casa. Tem um exemplo melhor ainda, o cego Bartimeu. Diz que Jesus estava passando. O cego percebeu o que está acontecendo. Informaram para ele que Jesus estava passando. Ele começou a gritar, mas a multidão gritava mais ainda, e ele não conseguia chegar até Jesus. Mas Jesus viu o cego Bartimeu, ainda que o cego não o visse. Jesus fala: Bartimeu, levanta, vem, no meio de todo mundo. Irmãos, muitas vezes vai ter multidão impedindo a gente, muitas vezes a falta de fé nos impede, mas nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. Expectativa, fé, perseverança, nós precisamos cultivar isso. E o último aqui para a gente encerrar, versículo 33, versículo 34, me ajuda aí. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Pode ler. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou.
Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Irmãos, o último aqui, olha. Saberás que a fé e a comunhão com Jesus é que traz vida plena, paz e abundância. Não basta ter fé em qualquer coisa. Tem que ser fé em Jesus. E não basta você aceitar Jesus, entre aspas. Você precisa desenvolver um relacionamento com Jesus. Aí você vai ter uma vida em abundância. Aí você vai encontrar paz. Aí você vai ter uma vida plena. Aquela mulher recebeu uma grande bênção naquele dia, que ela já sonhava, aguardava, esperava há 12 anos. Chegou o dia dela. Mas ela teve uma bênção maior quando Jesus a chamou. Ela recebeu a cura física e a cura espiritual, que é muito mais importante. Irmãos, porque não adianta nada a gente ter uma saúde de ferro se nós não tivermos essa vida espiritual. Jesus deu duas bênçãos exponenciais para ela: a cura física, que ela guardava há mais de 12 anos, e a cura espiritual. Eu quero que você entenda isso aqui, irmãos, para a gente concluir. Não basta bênçãos terrenas. Nós precisamos ter comunhão com Jesus. Se você tiver comunhão com Jesus, relacionamento com Jesus, vida com Jesus, dia a dia, separar tempo para orar, para ler a Bíblia, para ter um encontro com Jesus, com o coração cheio de expectativa, a cura física vai ser a menor das suas preocupações. Entende? Paulo nunca recebeu a cura física, mas ele era cheio da graça de Deus. A minha graça te basta. E nós podemos pegar uma lista de pessoas que não obtiveram o livramento, não obtiveram a cura física, mas o relacionamento com Jesus, a comunhão com Jesus é que fez a diferença. E eu falo mais, irmãos, eu arriscaria dizer, se você tiver um relacionamento com Jesus, você nem vai se importar com a cura física. Uma das maiores bênçãos do ministério é quando você visita uma pessoa crente de verdade no hospital. Os seus problemas se vão, eles estão lá, mas na hora que você vê a pessoa naquela situação, mas com o coração em Deus, a vida com Deus, a comunhão com Jesus, o relacionamento espiritual é muito mais importante do que qualquer situação terrena. É o céu na terra, é a